Muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Shalom Adonai. Agora, no seu canal, no Transitar Teológico, iremos falar de didática. Vamos falar de educação, vamos falar de fomentar uma motivação e, claro, um incentivo à aprendizagem. Esse é um tema de grande relevância dentro do produzir um aluno, produzir um pensante e produzir um futuro profissional brilhante. Muito bem. Para que haja uma aprendizagem efetiva e também considerada duradoura, é preciso que existam, propósitos definidos de autoatividade reflexiva dos alunos. Então, nesse sentido, a autêntica aprendizagem, ela vai ocorrer quando o aluno ele está interessado a se mostrar empenhado em aprender. Isto é, quando ele está motivado. E é a motivação interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e aprender. Daí a importância da motivação no processo ensino-aprendizagem. Se voltarmos atrás no tempo e fizermos uma sondagem na história do pensamento pedagógico, nós podemos verificar que Quintiliano, que viveu de 33 a 95 depois de Cristo, já salientava a importância do interesse no processo educativo. Juan Luis Vives, Juan Luis Vives, que viveu de 1492 a 1540, ele já chamava a atenção dos educadores para o valor da atenção e principalmente do interesse no ato de aprender. Então, fazendo considerações sobre a influência da emoção e dos sentimentos no funcionamento da inteligência e da própria memória, em pleno século XVI, ele se fazia valer dos sentimentos no funcionamento da inteligência e da memória. Em pleno século XVI, ele fazia referência ao que hoje em dia a terminologia educacional moderna denomina a influência da área afetiva no campo cognitivo. Então, Pestalozzi, por exemplo, que viveu entre os anos 1746 a 1827, ele ressaltava a necessidade de um educador fazer uma sondagem sistemática no interesse do seu educando, a fim de conhecer os interesses característicos de cada faixa etária e poder vir a aproveitá-los na orientação do processo de aprendizagem. Stanley Hall, que viveu nos anos de 1844 a 1924, ele já preconizava que o organismo age e reage em função de estímulos internos dinâmicos e persistentes, que são fatores motivacionais do comportamento, defendendo a ideia, inclusive, que os interesses variavam de acordo com as diversas fases do desenvolvimento, passando por uma evolução. Os interesses próprios de cada etapa deveriam, então, ser usados para nortear as atividades escolares desta fase. Claparede, que viveu nos anos 1873 a 1940,
ele fez um estudo sobre a evolução dos interesses humanos, tentando sistematizar aqueles que eram dominantes em cada fase do desenvolvimento biopsicológico do indivíduo, afirmando, inclusive, que o indivíduo age impulsionado pelo interesse do momento, que funciona como a causa e o motivo do comportamento e a liga das necessidades ou relação das necessidades às reações que são adaptativas para vir a preenchê-las e satisfazê-las, tá? Nesse quesito, é comum os professores virem a interrogar como podem motivar os seus alunos, ou como podem fomentar mais o pensar dos seus alunos durante as atividades, durante as aulas, durante as pesquisas. E aí o professor Luiz Alves de Matos, ele vai responder essa pergunta, dizendo que dada a natureza complexa e também sutil da motivação, como sendo um fenômeno psicológico interior, no qual as diferenças individuais, as experiências prévias e o nível de aspiração de cada aluno, ele vai ser responsável por desempenhar um papel importante e não é possível a didática, tá? A metodologia, traçar uma técnica padronizada, segura e infalível para provocar ou gerar, em cada caso, a desejada motivação interior para a aprendizagem. Contudo, nós podemos ver que há muitos didatas que têm procurado vir a estabelecer, por intuição, por experimentação, tá? Por procedimentos eficazes, por gerar estímulos a esta motivação e a esse conjunto de recursos e procedimentos envolventes e estimulantes, nós vamos chamar de uma incentivação de aprendizagem. Uma incentivação de aprendizagem, inclusive, que se torna uma atuação externa, intencional e bem calculada do professor para, mediante, vamos dizer assim, meios auxiliares, recursos e procedimentos adequados, tá? Intensificar em seus alunos a motivação interior necessária para uma autêntica aprendizagem. Então, proporcionar assim motivos polarizadores, principalmente de interesse, de estudo e de trabalho, de uma dedução que o professor não pode motivar um aluno a aprender, pois a motivação ela se torna um processo psicológico, enérgico e, como tal, pessoal e também interno, que vai impelir o indivíduo para uma ação determinando a direção do seu comportamento. Sendo assim um fenômeno considerado psicológico que vai ocorrer no interior do indivíduo e que vai variar de acordo com as suas diferenças individuais, as experiências anteriores e o nível de uma aspiração dentro de cada um, o que inclusive o professor vai poder fazer e incentivar o aluno, ou seja, a despertar e polarizar sua atenção e seu interesse, orientando e canalizando positivamente as suas fontes motivacionais. Então, a primeira coisa a se fazer quando se aborda esse assunto é estabelecer uma distinção entre motivo e incentivo, que o motivo é um estímulo interno enquanto incentivo e também um estímulo externo. E essa ação pode ser estimulada e gerada tanto por fatores internos, que são os motivos, como por estímulos externos,
que agem como incentivos. Assim, no aspecto e sentido psicológico, o motivo é o impulso da conduta que corresponde a uma necessidade e põe o ser humano em movimento, levando-o a agir, e o motivo sempre vai ser algo interno, profundo e duradouro. Então, o interesse, por sua vez, ele pode assim ser intrínseco ou extrínseco. O interesse, quando corresponde a uma necessidade, ele se torna uma manifestação de um motivo. E, nesse caso, o interesse se torna persistente e duradouro. Tá? Então, o interesse extrínseco ele não corresponde a uma verdadeira necessidade, tá? Mas ele se torna uma manifestação de um motivo que, nesse caso, o interesse é persistente, ele é duradouro, o interesse se torna extrínseco, ele não vai corresponder a uma verdadeira necessidade e não terá relação com a natureza da atividade solicitada, sendo superficial, tá? Momentâneo e passageiro. Ok? Obrigado a todos. Essa era a nossa aula, o nosso momento juntos aqui no Transitar Teológico, falando de motivação para aperfeiçoamento dentro de uma didática produtiva para o professor motivar o aluno para aprender e a pensar mais.